dia a todos. Dando início aos trabalhos legislativos, em nome de Deus e em nome do povo de Areis, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da legislatura 21 a 24, a ser realizada nesta data de 22 de agosto de 2024. Quero agradecer a presença dos colegas parlamentares, como também aos cidadãos presentes no recinto desta casa. Iremos, neste momento, respeitosamente, ouvir o hino nacional brasileiro e, na sequência, o primeiro secretário da mesa diretora, Emanuel Justino da Silva Souza, procederá à coletura das matérias constantes na pauta desta reunião. Peço ao primeiro secretário da mesa para ler a ata da sessão passada. Bom dia a todos, presidente, demais vereadores. A ata da 23ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da Câmara Municipal de Areis, da legislatura 2021 a 2024, realizada no dia 15 de agosto de 2024. No 15º dia do mês de agosto do ano 2024, precisamente às 8 horas e 55 minutos, no Palácio José Ferreira de Carvalho, se reuniram os vereadores da Câmara Municipal de Areis, Estado do Rio Grande do Norte, em sua sede própria, a Praça Getúlio Vargas, 280 Centro, sob a presidência do excelentíssimo senhor Arlindo Dias de Lima, secretariado pelos vereadores Emanuel Justino da Silva Souza, primeiro secretário da mesa diretora, e Roosevelt Delano Menezes Alves, segundo secretário da mesa diretora. O senhor presidente declarou aberta a sessão legislativa e agradeceu a presença dos colegas parlamentares e do público presente à reunião.
Dando início aos trabalhos, o senhor presidente pediu que fosse executado o hino nacional brasileiro e, na sequência, o primeiro secretário da mesa diretora, Emanuel Justino da Silva Souza, fez a leitura da ata da 22ª sessão ordinária, realizada na data de 8 de agosto de 2024, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes à reunião, sem restrição. Logo em seguida, o primeiro secretário, Emanuel Justino da Silva Souza, fez a leitura dos expedientes constantes na pauta da reunião. Emenda modificativa número 1/2024 ao projeto de lei número 21/2024, assunto: altera o dispositivo da Lei Municipal número 625 de 18 de abril de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e das outras providências. Parecer conjunto número 5/2024 ao projeto de lei número 21/2024. Assunto: altera o dispositivo da Lei Municipal número 625/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e das outras providências. Na sequência, o senhor presidente colocou em votação a emenda modificativa número 1/2024 e o parecer conjunto número 5/2024, referente ao projeto de lei número 21/2024, sendo aprovado pela unanimidade dos vereadores. Na sequência, o senhor presidente facultou a palavra aos colegas parlamentares. O nobre vereador Breno Lins pediu a oportunidade de saber dos colegas parlamentares se tinha ciência do destino das telhas removidas do ginásio Mário Lins. Haja vista que haviam várias telhas que poderiam ser reutilizadas. Disse o vereador que iria fazer uma visita à obra para saber aonde foram levadas, pois qualquer patrimônio público, por mais simples que seja, não pode ser vendido ou doado sem autorização desta casa. Disse ainda que o assunto que abordou será a base do requerimento que apresentará na sessão subsequente. Na sequência, o nobre vereador Kleber Chacon pediu a oportunidade de saber dos colegas parlamentares se tinham alguma informação sobre a operação tapa-buraco que estava prevista para ser realizada no município. O nobre vereador Breno Lins comunicou ao colega parlamentar que a presente data não havia informação. Disse que, porém, que existe um cronograma a ser seguido, apesar do vereador Kleber Chacon ter dito que houve interesse do prefeito em realizar o serviço, caso o DR fornecesse o material. Disse o vereador que diversas prefeituras estão realizando obra através de parceria com o DR e pediu ao colega parlamentar que se inteirasse da situação e informasse a sessão ordinária que ocasionou o impedimento da parceria da prefeitura com o DR para a operação tapa-buraco no município. Ainda sobre o assunto, o nobre vereador Kleber Chacon fez o questionamento com relação à governadora do estado, que apesar de ter tido uma relevante votação, sequer fez uma visita ao município, nem ao menos realizou a operação tapa-buraco até agora. O nobre vereador Delano Menezes também fez um questionamento sobre a operação tapa-buraco que iria acontecer no município, conforme foi informado nesta casa, que aconteceria cerca de 15 dias após o período da chuva. O nobre vereador Manuel Souza informou ao colega parlamentar que o período de 15 dias após a chuva teria sido uma promessa da secretária do DR. O senhor presidente também fala sobre o assunto e disse ter ficado feliz ao saber que a operação tapa-buraco viria para o município. E também questionou a governadora do estado pelo fato de, na sua gestão, não ter feito nenhuma visita, apesar de ter tido uma excelente votação no nosso município. O novo vereador Marcos Accioli pediu a oportunidade e fez um questionamento com relação à operação de crédito firmada entre a Prefeitura e o Banco do Brasil. Quis saber se a pavimentação da comunidade Nascência, que apesar de constar no orçamento previsto, não especifica quais trechos seriam contemplados. Depois, o vereador Breno Lins e Emanuel questionaram a situação da estrada da Rua do Fogo, como também a rua que dá acesso ao porto e da rua que dá acesso à Associação da Comunidade de Areias. Foi também questionado pelo vereador Breno Lins sobre a situação dos postos que foram instalados na zona rural e quis saber se já foi feita a distribuição para as residências. O novo vereador Marcos Accioli informou ao colega parlamentar que o poço perfurado no povoado de Urucará já está abastecendo as residências daquela localidade, porém em outras comunidades ainda não foram feitas a distribuição, conforme disse o vereador Breno Lins. O novo vereador Kleber Chacon, mais uma vez, com a palavra, voltou a fazer o questionamento da governadora do estado em relação à IDEB do Rio Grande do Norte, que é considerado o pior do Nordeste. Ainda com relação à IDEB do estado do Rio Grande do Norte, o nobre vereador Breno Lins disse que o município de Areias lidera o ranking como o pior do estado. Depois chamou a atenção dos colegas parlamentares em relação ao processo da questão judicial entre Areias e Goianinha referente à usina Estivos e quis saber quais as medidas foram tomadas pela assessoria jurídica do município com relação a isso, pois é conhecedor que na decisão em segunda instância o Tribunal de Justiça a perícia favorecia o município de Goianinha. O senhor presidente fez uso da palavra com relação a esse assunto e disse que tudo não passa de decisão política, pois no processo original, grande parte da empresa pertencia a Areias, 78%,
e a parte pertencente ao município de Goianinha era de 22, tendo sido a situação invertida a favor de Goianinha. Presidente de Goianinha ter ficado com 78% e Ares com 22%. Na sequência, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a 23ª sessão ordinária e convidou a todos para a 24ª sessão legislativa ordinária, que acontecerá na data de 22 de agosto de 2024. Depois pediu que fosse lavrada a presente ata, que após ter sido lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente Arlindo Dias de Lima e pelos vereadores Emanuel Justino da Silva Souza e Ruse Valdelano Menezes Alves, primeiro e segundo secretário da mesa diretora, respectivamente. A esta sessão legislativa, a presença dos vereadores foi unânime. O inteiro teor desta reunião foi gravado e passado o arquivo de áudio correspondente à íntegra ao acervo documental desta reunião. Sala das sessões da Câmara Municipal de Areias RN, em 15 de agosto de 2024. Ata da terceira sessão extraordinária do 4º ano legislativo da Câmara Municipal de Areias e da legislatura 2021-2024, realizada no dia 21 de agosto de 2024. No 21º dia do mês de agosto do ano 2024, precisamente às 9h10, no Palácio José Ferreira de Carvalho, se reuniram extraordinariamente os vereadores da Câmara Municipal de Areias, Estado do Rio Grande do Norte, em sua sede própria. Praça Getúlio Vargas, 280, Centro, sob a presidência do excelentíssimo senhor Arlindo Dias de Lima, secretariado pelos vereadores Emanuel Justino da Silva Souza, primeiro secretário da mesa diretora, e Ruse Valdelano Menezes Alves, segundo secretário da mesa diretora. O senhor presidente declarou aberta a sessão legislativa extraordinária e pediu ao vice-presidente Kleber Chacon que fizesse a leitura das matérias constantes na pauta da referida reunião, devido à ausência até então do primeiro e segundo secretário da mesa diretora. Foi lido inicialmente o comunicado de convocação da sessão extraordinária para a data de 21 de 8 de 2024, para discutir a redação final número 6 de 2024, ao projeto de lei número 21 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 625, de 18 de abril de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e das outras providências. Projeto de lei ordinário número 24 de 2024, que estabelece as diretrizes fundamentais da política municipal de atendimento aos direitos da pessoa idosa no âmbito do município de Areias RN, e revoga a lei número 464, de 12 de junho de 2012 e das outras providências. Projeto de lei número 25 de 2024, substitutivo ao projeto de lei número 24 de 2024, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Direito de Pessoas Idosas do município de Areias, RN, e das outras providências. Parecer jurídico ao projeto de lei número 24 de 2024. Parecer número 1, 2024, do relator especial Ruse Valdelano Menezes Alves, ao projeto de lei número 25/2024. Substitutivo do projeto de lei número 24/2024. Opinando pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, redação final número 6 de 2024 ao projeto de lei número 21 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 625, de 18 de abril de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação
decreto com o Banco do Brasil e das outras providências. Após a leitura das matérias, o senhor presidente colocou em votação as proposições acima citadas, a saber, redação final número 6 de 2024, projeto de lei número 21 de 2024, parecer número 1 de 2024 do relator especial Roosevelt Delano Menezes Alves ao projeto de lei número 25 de 2024 e o projeto de lei substitutivo número 25 de 2024 de autoria do Poder Executivo. Todas as proposições supracitadas foram votadas e aprovadas, ficando consequentemente aprovado o projeto de lei número 21 de 2024 e o projeto de lei número 25 de 2024. Na sequência, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a terceira sessão extraordinária e convidou a todos para a 24ª sessão legislativa ordinária que acontecerá na data de 22 de agosto de 2024. Depois pediu que fosse lavrada a presente ata que, após ter sido lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente Arlindo Dias de Lima e pelos vereadores Emanuel Justino da Silva Souza e Roosevelt Delano Menezes Alves, primeiro e segundo secretário da mesa diretora, respectivamente. A esta sessão legislativa não compareceu o vereador Jônio Chacon do Nascimento. O inteiro teor desta reunião foi gravado e passado ao arquivo de áudio correspondente à íntegra, o acervo documental desta reunião. Sala da sessão da Câmara Municipal de Areias RN, 21 de agosto de 2024. Está ali das atas, presidente. Algum vereador tem objeção à ata da 23ª sessão ordinária e também da ata da terceira sessão extraordinária? Algum vereador tem objeção? Então, ambas as atas estão aprovadas. Quero agradecer a presença aqui de nosso amigo João Paulo, né, Cristiane e Paula, né, que veio prestigiar a nossa sessão, né. Então, agradeço muito a presença de vocês. Pronto, para dar continuidade à matéria. Pauta dos trabalhos da 24ª sessão ordinária do 4º período legislativo 2021 a 2024, quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 23 de 2024, assunto: dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2025 e das outras providências. Ordem do dia. Parecer conjunto das comissões reunidas de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamentos, de Obras e Serviços Públicos e outras atividades, e Educação, Saúde e Assistência Social, sobre o projeto de lei número 22 de 2024, PPL. Assunto: declara patrimônio cultural e material do município de Areias a Banda Filarmônica de Areias e das outras providências. Está ali da pauta, presidente. Apresentação do projeto. Projeto de Lei número 23 de 2024 dispõe sobre as leis das diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2025 e das outras providências. O prefeito do município de Areias RN faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias nos termos da Constituição Federal. Artigo 165. Parágrafo 2º. Combina com a Lei Federal Complementar número 101 de 2000, artigo 4º, do município de Areias para o ano de 2025. Nela compreendendo as metas e prioridades da administração pública municipal, a estrutura e a organização para a elaboração das propostas orçamentárias para o exercício de 2025, incluindo a estimativa das receitas e fixação das despesas. A limitação de empenhos, as disposições relativas à política de recursos humanos da administração pública municipal e demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Capítulo 2. Das definições. Artigo 2º. As definições e os conceitos constantes na presente lei são aquelas estabelecidas na Lei Federal Complementar número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária serão obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade e exclusividade. Capítulo 3º. Do Orçamento Municipal. Seção 1.
do equilíbrio. Artigo 3º. Na elaboração da proposta orçamentária municipal para o exercício de 2025, será assegurado o devido equilíbrio, não podendo o valor das despesas fixadas ser superior ao valor das receitas previstas. Artigo 4º. A avaliação dos resultados dos programas será realizada ao longo do período, como teremos como ponto inicial de análise o equilíbrio fiscal entre as receitas fiscais e da Seguridade Social, as respectivas despesas. Artigo 5º. A formalização da proposta orçamentária para o exercício de 2025 será composta das seguintes peças. Primeiro, projeto de lei orçamentário anual constituído de texto demonstrativo. E, segundo, anexo compreendendo os orçamentos fiscais e da Seguridade Social, inclusive os das entidades supervisionadas, contendo os seguintes demonstrativos. A. Analítico da receita estimada ao nível de categoria econômica, subcategoria e fontes respectivas de legislação. B. Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e da saúde. C. Recursos destinados à promoção de assistência social, de forma a garantir o cumprimento dos programas específicos aprovados pelo respectivo Conselho. D. Sumário da receita por fonte e das despesas por funções de governo. Natureza da despesa para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município. F. Despesa por fontes de recursos para cada um dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do município. G. Receita e despesas por categorias econômicas. H. Revolução da receita e despesa orçamentária. I. Despesas previstas consolidadas em nível de categoria econômica e elemento. J. Programa de trabalho de cada unidade orçamentária em nível de função, subfunção, programa, projetos e atividades. K. Consolidado por funções e programas. L. Despesas por órgãos e funções. M. Despesas por unidades orçamentárias e por categoria econômica. N. Despesas por órgão e unidade responsável com os percentuais de comprometimento em relação ao orçamento global. O. Recursos destinados aos fundos municipais de saúde e assistência social. P. Recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de valorização dos profissionais de educação e de outros fundos. Q. Especificação da legalidade da receita. Inciso Parágrafo 1º. Na estimativa das receitas, considera-se a tendência do presente exercício até o mês de junho de 2024, as perspectivas para arrecadação do exercício 2025 e dispõe sobre a presente lei. Parágrafo 2º. As receitas e a despesa do orçamento anual serão apresentadas de forma sintética, agregadas evidenciando um superávit corrente. Parágrafo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incorporar a elaboração da proposta orçamentária para o exercício 2025, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do município, bem para como das classificações orçamentárias decorrentes de alterações na legislação federal, ocorrida após o encaminhamento do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício 2025 à Câmara Municipal. Artigo 6º. No texto da proposta orçamentária para o exercício 2025 conterá autorização para abertura de crédito adicionais suplementares em até 40% da despesa geral. Artigo 7º. A alteração decorrentes da abertura e reabertura de crédito adicionais depende da existência de recursos disponíveis. Artigo 8º. Constará na proposta orçamentária a reserva de contingência para as ações emergenciais e não prevista no orçamento, como também para atender a suplementações de dotações insuficientes no decorrer da execução orçamentária, que não poderá ser superior a 5% da receita corrente líquida. Artigo 9º. O orçamento anual do município abrangerá poderes legislativo e executivo, seus fundos e entidades de administração direta. Artigo 10. A proposta orçamentária poderá ser emendada respeitada as disposições da Constituição Federal, artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º, devendo ser devolvido para a sanção do Poder Executivo devidamente consolidado na forma de lei, quando o chefe do Poder Executivo Municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações a propostas orçamentárias,
enquanto não iniciada a votação na comissão específica. Seção 2. Da classificação das receitas e despesas. Artigo 11. Na proposta orçamentária, a discriminação das despesas fará-se por categoria econômica, indicando em seguida o grupo da natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação. Categoria econômica. Despesas correntes. Grupo de natureza de despesa. Pessoal, encargos sociais, juros e encargos das dívidas, outras despesas correntes. Categoria econômica. Despesas de capital. Grupo de natureza de despesa. Investimentos, inversões financeiras, transferências de capital, amortização da dívida interna. Parágrafo 1º. As categorias econômicas de que trata o caput desse artigo serão apresentadas primeiramente pelo grupo de natureza de despesa, seguida da função e subfunção programática, seguida por projeto ou atividade, os quais serão integrados por título e que caracterize as respectivas metas ou ações políticas esperadas. Segundo a classificação funcional programática estabelecida na Lei Federal 4.320, de 17/3/1964. Parágrafo 2º. As despesas de custeio de programas para o exercício de 2025 terão como prioridade os projetos ou atividades elencados no anexo 1 desta lei. Parágrafo 3º. As despesas de capital programadas para o exercício de 2025 estarão elencadas no anexo 2º desta lei. Parágrafo 4º. A lei orçamentária anual para o exercício de 2025 poderá complementar despesas de capital não contidas no anexo 2º desta lei, contando que sejam voltadas a serviços essenciais como a saúde, educação, assistência social, agricultura e infraestrutura urbana. Capítulo 4. Artigo 12. A execução da arrecadação da Receita obedecerá às disposições da Lei Federal Complementar número 101/2000 e demais disposições pertinentes, tornando-se como base a receita arrecadadas até o mês de junho de 2024. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2025 serão levadas em consideração, para efeito de previsão, os seguintes fatores: 1. Efeitos decorrentes de alterações de legislação. 2. Variações de índices e preço. 3. Crescimentos econômicos. 4. Evolução da receita nos últimos 3 anos. 5. Indicativos da receita já arrecadada até o primeiro semestre do ano em curso. Artigo 13º. Não será permitida no exercício de 2025 a concessão de incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária, da qual ocorra renúncia de receita, com exceção se o objetivo da ação visar a geração de emprego e renda e arrecadação de impostos. Capítulo 5. Das despesas. Seção 1. Artigo 14º. Os gastos com pessoal obedecerão às normas e limites estabelecidos na Lei Federal Complementar número 101/2000 e compreende: a. O gerenciamento de atividades relativas à administração de recursos humanos. B. Valorização e a capacitação e profissionalização do servidor. C. A adequação da legislação pertinente às novas disposições constitucionais ou legais. D. Aprimoramento e a utilização das técnicas e instrumentos de gestão. C. A realização de processos seletivos ou concursos públicos para atender a necessidade do pessoal. Artigo 15º. O Poder Executivo Municipal publicará, após o encerramento de cada bimestre, o relatório resumindo da execução orçamentária, RREO, quando nele conterá os dados das receitas e despesas municipais bimestrais, dentre os destaques para a receita corrente líquida, e no quadrimestre ou semestre, a depender do limite de gasto com pessoal. O relatório de gestão fiscal, RJF, quando nele conterá o gasto com pessoal e o controle das despesas com dívidas, garantias e restos a pagar. Parágrafo 1º. As despesas com pessoal para o atendimento da disposição da Lei Federal Complementar número 101/2000 serão apuradas somando-se a realizada mês a mês em referência com as dos 12 meses imediatamente anteriores, adotando-se regime de competência.
Parágrafo 2º. Caberá ao setor de contabilidade fazer a apuração dos gastos referenciados no parágrafo do primeiro artigo. Artigo 16º. O Poder Executivo Municipal ficará autorizado a conceder reajuste das remunerações dos servidores e dos subsídios dos agentes políticos, respeitando os limites constantes na Lei Federal Complementar número 101/2000. Seção 2. Do repasse ao Poder Legislativo. Artigo 17º. Os repasses dos recursos ao Poder Legislativo serão realizados pelo Poder Executivo na data estabelecida da Lei Orgânica do Município, adotando as disposições contidas na Emenda Constitucional número 25, combinada com a Emenda Constitucional número 58 de 2009. Parágrafo único. Esse repasse terá limites máximo e mínimo conforme as disposições contidas nos incisos 1 e 2 do parágrafo do segundo artigo 29 da Constituição. Seção 3. Das despesas relevantes. Artigo 18º. Serão consideradas despesas irrelevantes para fins de atendimento ao disposto no artigo 16 do parágrafo 3º da Lei Federal Complementar número 101/2000, os gastos que não ultrapassam os limites destinados à isenção de licitação na contratação de compras de serviços devidamente estabelecido no artigo 23 do inciso 2 da Lei Federal número 8.666 de 93, combinando com os termos legais da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021. Seção 4. Das despesas com convênios. Artigo 19º. O ente municipal poderá firmar convênio, sendo o órgão concedente quando prevista e estabelecida a cooperação mútua entre as partes conveniadas, desde que 1. Sejam aprovadas pelo chefe do Poder Executivo previamente o plano de trabalho ou plano de ação, constando o objeto e suas especificações, o cronograma de desembolso. 2. A meta a ser atingida não ultrapasse o exercício financeiro, ultrapassando esteja previsto no plano plurianual de investimento. 3. Seja apresentada e aprovada a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do município. 4. Possua a comprovação da correta aplicação dos recursos liberados. 5. Sendo a beneficiada a entidade sem fins lucrativos, esteja devidamente registrada nos órgãos competentes. Seção 5. Das despesas com novos projetos. Artigo 20. O Poder Executivo garantirá recursos para novos projetos, quando atendidas as despesas de manutenção do patrimônio já existente, cujo montante não poderá exceder a 80% do valor fixado para investimentos. Capítulo 6. Dos repasses das instituições públicas e privadas. Artigo 21. Poderão ser incluídas na proposta orçamentária para o exercício 2025, bem como suas alterações, dotações, a título de transferência de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos, não pertencente ou não vinculada ao município, a título de subvenções sociais, e sua concessão dependerá da obediência às disposições da Lei Federal Complementar número 101/2000 e ainda aos dispositivos seguintes. 1. Que estabelece a entidade e seja de atendimento do direito público nas áreas de esportes, de assistência social, saúde, agricultura e educação, e estejam registradas nos órgãos competentes. 2. Que possua lei específica para autorização do repasse. 3. Que a entidade tenha apresentado a apresentação de contas de recursos recebidos anteriormente, se houver, e que deverá ser encaminhada até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente ao setor financeiro da Prefeitura Municipal, na conformidade do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 1998. 4. Que a entidade beneficiada faça a devida comprovação do seu regular funcionamento mediante atestado firmando por autoridade competente. 5. Que a entidade beneficiária faça a apresentação dos respectivos documentos de sua constituição até 31 de dezembro de 2024. 6. Que a entidade beneficiária faça a comprovação de que está em situação regular perante o FGTS, conforme o artigo 195 do parágrafo 3º da Constituição Federal, e perante aos débitos trabalhistas, a Fazenda Municipal, nos termos do Código Tributário do município e da Fazenda Estadual,
e a Fazenda Federal. 7. Não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere à prestação de contas e subvenções recebidas de órgão público de qualquer esfera do governo. Capítulo 7. Do convênio com a segurança pública e outras áreas essenciais. Artigo 22. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios e parcerias com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, sendo o ente municipal o órgão beneficiado pela ação ou pelos possíveis repasses financeiros conveniados visando o reforço da segurança pública. Parágrafo único. Também fica autorizada a celebração de outros convênios ou parceria com outros órgãos públicos, visando ações em áreas essenciais da estrutura pública, tais como educação, saúde, assistência social e agricultura. Capítulo 8. Dos créditos adicionais, dos remanejamentos, das recolocações e modificações do projeto de lei do orçamento. Artigo 23. Os créditos adicionais especiais e suplementares serão autorizados por lei e abertos ao decreto executivo municipal. Parágrafo único. Consideram-se recursos para efeito de abertura de créditos especiais e suplementares autorizados na forma deste artigo, desde que não comprometidos como sendo 1. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Proveniente de excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. 4. Os provenientes repasses decorrentes da assinatura de convênio com órgãos das esferas do governo federal e estadual. 5. O produto de operação de crédito autorizado por lei específica na forma juridicamente que possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Artigo 24. Ao longo do ano também está autorizada a realização de remanejamento de valores, recolocações ou transposições de dotações orçamentárias disponíveis de uma unidade orçamentária para outra, dentro ou não da mesma categoria econômica, cujo ato será gerado pelo setor de contabilidade do ente, o que será submetido ao secretário municipal da pasta encarregada pela atividade contábil. Artigo 25. As solicitações do Poder Legislativo de autorizações para abertura de créditos adicionais conterão, no que couberem, as informações necessárias para esclarecimento dos dados orçamentários e pleiteados. Artigo 26. As propostas modificativas ao projeto de lei do orçamento serão apresentadas com a forma, os níveis de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento. Artigo 27. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício 2024 poderão ser reabertos ao limite de seus saldos, incorporado ao orçamento do exercício 2024, do exercício seguinte, consoante ao parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo único. Na hipótese de ter sido autorizado o crédito na forma deste artigo, serão indicados e totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e sua unidade em nível de menor categoria de programação possível. Os saldos de créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício 2024, consoante as disposições do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 28. O Poder Executivo, através do órgão competente da administração, deverá receber e despachar com a Secretaria Municipal de Administração os pedidos de abertura de novos créditos. Capítulo 9. Da execução orçamentária e da fiscalização. Seção 1. Do cumprimento das metas fiscais. Artigo 29. Artigo 29. O Poder Executivo Municipal demonstrará e avaliará os cumprimentos das metas fiscais. Parágrafo único. Em consonância com o posicionamento da Secretaria do Tesouro Nacional, o ente poderá promover a atualização das metas fiscais, horas previstas nesta lei, no momento da elaboração do projeto de lei do orçamento para o exercício 2025, como uma medida de reduzir o grau de incerteza das projeções de receitas anuais. Seção 2. Da limitação do empenho. Artigo 30. Se verificando ao final do período que a efetivação da receita poderá não comportar montantes necessários, promoverá nos 90 dias subsequentes as limitações de empenhos e movimentação financeira. Parágrafo único. A limitação de empenho iniciará
com as despesas de investimentos e não sendo suficientes para o atendimento do dispositivo, será estendida às despesas de manutenções do projeto, ações e desenvolvimentos no âmbito municipal. Artigo 31. Não serão objetos de limitações as despesas que constituam obrigações constitucionais destinadas ao pagamento de serviço da dívida e e as destinadas ao pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais e aqueles de caráter continuado. Capítulo 10. Artigo 32. Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público gestão de despesa em desacordo com a Lei Federal Complementar número 101/2000. Artigo 33. É vedada a inclusão na proposta orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título pelo município, inclusive pelas entidades que integram o orçamento fiscais e de seguridade social, o servidor da administração direta ou indireta por créditos de consultoria ou assistência técnica, custeado com recursos decorrentes de convênio, acordo, ajustes ou instrumentos de congêneres, firmando com órgãos ou entidades de direito público ou privado pelo órgão ou entidade que pertencer ao servidor ou aquele que estiver eventualmente lotado. Parágrafo único. Além da vedação definida, não poderão ser destinados recursos para atender despesas com atividades e propagandas políticos partidárias. 2. Objetivo ou campanhas estranhas, atribuições legais de poder executivo. 3. Obras de grande porte sem estar comprovada a clara necessidade social, capaz de compreender o equilíbrio das finanças municipal. Auxílios em entidades privadas com fins lucrativos. Capítulo 11. Das dívidas, seção única da dívida fundamentada interna, subseção 1 dos precatórios. Artigo 34. Serão consignadas na proposta orçamentária para o exercício 2025 dotações específicas para o pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciárias, incluindo as despesas com precatórios. Parágrafo único. Os precatórios encaminhados pelo Poder Judiciário e a Prefeitura Municipal até 1º de julho de 2024 serão incluídos na proposta orçamentária para o exercício 2025, conforme determina a Constituição Federal. Subseção 2. Da amortização e do serviço da dívida fundamentada interna. Artigo 35. O Poder Executivo deverá manter registro individualizado da dívida interna. Capítulo 12. Artigo 36. Poderão deixar de constar da proposta orçamentária da execução de 2025 programas e projetos e metas constantes do Plano Plurianual, investimentos em razão da compatibilização da previsão de receitas com fixação de despesas em funções de limitação de recursos. Artigo 37. Os projetos imprecisos constantes do Plano Plurianual de investimento existentes poderão ser desdobrados em projetos específicos na proposta orçamentária para o ano 2025. Artigo 38. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir novos projetos na legislação que trata do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2022 a 2025. Artigo 39. Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades para o ano 2025, constante no Plano Plurianual de Investimentos, fica o Executivo Municipal autorizado a promover por decreto as adaptações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada. Capítulo 13. Artigo 40. As propostas orçamentárias para o exercício 2025 serão entregues ao Poder Legislativo no prazo definido pela Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. Caso a Lei Orgânica Municipal não defina a data do envio da matéria especificada, o Poder Executivo remeterá até 30 de setembro de 2024. Artigo 41. A proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo para o exercício 2025 será entregue ao Poder Executivo até 15 de julho de 2024 para efeito de compatibilização com despesas do município que entregarão as propostas orçamentárias anual. Artigo 42. Os projetos de lei relativos às alterações na legislação tributária para vigorar o exercício de 2005 deverão ser apreciadas pelo Poder Legislativo até dezembro de 2024, tendo sua publicação ainda neste exercício.
Artigo 43. A comunidade poderá participar da elaboração do orçamento do município, oferecendo sugestões ao Poder Executivo nas audiências públicas realizadas com esse objetivo ou até 1º de julho de 2024, junto ao gabinete do prefeito. 2. Poder Legislativo, junto à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento durante o período da tramitação da proposta orçamentária, respeitando os prazos das disposições legais e regimentais. Parágrafo único. As emendas ao orçamento indicarão obrigatoriamente fonte de recursos e atenderão às demais exigências de ordem constitucional e infraconstitucional. Artigo 44. A prestação de contas anual do município incluirá demonstrativos e anexos previstos na legislação federal e ainda nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 45. Se o projeto de lei orçamentário anual não for encaminhado para a sanção do Executivo Municipal até 31 de dezembro de 2024, a programação ali constante poderá ser executada em cada mês até o limite de 1/12 do total de cada dotações, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal até a sua sanção e publicação. Parágrafo único. Esta é a lei do limite previsto no caput deste arquivo. As dotações para o atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais, pagamento do serviço da dívida, projeto de execuções do ano 2024, que pendurem até 2025 ou mais, pagamento de despesas decorrentes e sentenças judiciais, despesas de natureza essencial ao bom funcionamento da estrutura pública municipal. Artigo 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 47. Revogam-se as disposições encontradas em 15 de agosto de 2024. Está apresentado o projeto, presidente. Parecer da Comissão, parecer número 9, 2024. A Comissão Conjunta opinou pela aprovação do projeto de lei número 22, 2024, que declara como patrimônio cultural de natureza e material do município de Areias a Banda Filarmônica de Areias RN e das outras providências, em conformidade com o parecer do relator. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, em 19 de agosto de 2024. Já li das matérias do dia, vamos botar em votação o parecer das comissões conjuntas, parecer número 9 de 2024. Seu voto, vereador Eclésio Fernandes. É conjunto, eu relator. Bom dia, presidente, colegas parlamentares, público presente aqui na sessão. Sou favorável, presidente, após análise da matéria que foi discutida na última sessão, na última reunião da comissão. Nós aprovamos o projeto em questão, tendo em vista que surgiu algumas dúvidas, mas foram sanadas. Então, presidente, sou favorável. Seu voto, vereador Cleibe Chacon. Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, cidadãos presentes no recinto desta casa. Eu acompanho o relator, presidente. Seu voto, vereador João de Chacon. Bom dia a todos os presentes. Acompanho o relator, presidente. Seu voto, vereador Delano Menezes. Bom dia, presidente, colegas parlamentares, pessoal aqui presente. Eu acompanho o relator, presidente. Seu voto, vereador Emanuel Souza. Bom dia a todos mais uma vez. Eu voto favorável, presidente. Seu voto, vereador Marcos Acioli. Bom dia, presidente, colegas vereadores, pouco presente. Eu voto a favor, presidente. Então, parecer das comissões conjuntas referente ao projeto de lei número 9. Número 9, que é parecer, do projeto de lei 22 de 2024, aprovado. Consequentemente, o projeto também está aprovado. Lido as matérias do dia, as votações. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Pois não, vereador Eclésio Fernandes. Bom dia novamente a todos. Só deixar registrado o agradecimento, presidente, à gestão municipal, a conclusão de uma obra que nós solicitamos também aqui nesta casa,
em relação à passagem molhada lá da comunidade do Primeiro Rio. Era uma obra de importância, de grande importância para aquela comunidade. E deixar aqui meu agradecimento, porque a gente já está vendo lá a população se utilizando de uma obra importante, claro, em especial para a população que precisa trafegar, mas também em questões ambientais, respeitando o meio ambiente da forma que ela foi construída e dando seguimento, respeitando todo o percurso normal do rio. E também pela recuperação das estradas e um pedido, acredito que seja requerimento de nossa autoria no futuro, a extensão da iluminação pública lá da comunidade do Mundo Novo de cima, naquela rua do Pátio de Vaquejada, do amigo Cartucho. E também questões da extensão da rede de abastecimento de água naquela rua também, com o avanço daquela comunidade, com as novas casas, teve um déficit em relação à questão de abastecimento. Portanto, presidente, são essas minhas palavras, agradeço. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, não tem mais ninguém a falar, vamos encerrar, né? Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus e em nome do povo de Areis, declaro encerrada a 24ª sessão ordinária do ano 2024, convidando a todos para a 25ª sessão legislativa ordinária do ano 2024, que acontecerá na data de 29 de agosto. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.